Olá, pessoal. Como vai? Tudo bem? Mais um curso, né, do nosso módulo de videoaulas Alexandre Aguiar. Esse curso que a gente vai trabalhar, ele vai envolver todo o módulo de nutrição esportiva. Esse curso, ele acontece na plataforma EAD e também a gente oferece esse curso no formato presencial, né? Hoje nós temos aqui alguns convidados que vão participar com a gente e você que está aí acompanhando em casa pelo EAD, seja bem-vindo também. Nutrição esportiva é um módulo que hoje está muito referenciado, né, muito em moda, porque a galera toda, vários atletas, vários praticantes de atividade física. Então, é uma ciência que hoje envolve muito o que tange a nutrição, o que tange a área de esporte, a área de educação física, né? Tanto um quanto o outro necessita saber muito bem, apesar que a prescrição ela vai ficar por conta do nutricionista, mas o educador físico, como nós temos aqui hoje presente também, ele tem que ter um conhecimento para saber até onde o trabalho nutricional está sendo otimizado, né? Está surtindo efeito em toda a prescrição da ficha técnica de trabalho, né? Mas a relação da dieta, pela legislação, realmente ela confere ao nutricionista. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós vamos estar trabalhando dentro de algumas sequências, dando alguns intervalos. E nesses intervalos a gente vai discutir algumas dúvidas e quem está acompanhando essa aula pela plataforma videoaula, aproveita o nosso e-mail para poder também enviar a dúvida. Você pode enviar as dúvidas tanto no contato @alexandreaguiar.com.br. E você também pode enviar sua dúvida para o prof. Alexandre Aguiar @gmail.com. Não deixe de mandar suas dúvidas, porque é muito importante essa discussão, né? Esse grupo de estudo, esse grupo de discussão, essa troca de figurinha, essa troca de experiência aqui entre nós, né? Já tem nutricionistas aqui que eu conheço que trabalham no esporte, já tem uma galera que pratica, né? Tem a moçada da educação física aqui, que a gente conhece, que também é atuante na área de triatlon, na área de natação, ciclismo e tudo. Então, o que acontece? A gente vai trocando essas ideias aqui entre nós, mas quem está acompanhando aí pela plataforma EAD do site, do www.alexandreaguiar.com.br, tem aí o e-mail, né, disponível para poder mandar quantas dúvidas tiver. Porque é uma aula que realmente ela vai surtir dúvida. O curso de nutrição esportiva, do qual nós vamos nos basear, esse primeiro módulo, que a gente vai trabalhar hoje, durante todo o dia, ele vai envolver simplesmente a modulação de carboidrato. Então, não dá para a gente poder fazer um pacote muito rápido, sendo que a gente tem uma ciência bem complexa. Nutrição esportiva, uma das coisas que a gente vai reforçar é de não vender a ideia de receita pronta de suplementação. Não existe essa receita pronta, quantos gramas no pós-treino, não existe. A gente vai ter que entender a individualidade do nosso atleta, a individualidade do nosso paciente, do nosso cliente, para daí sim sabermos até que ponto é nutrição, daí diante é suplementação. Então, é tudo com base em artigo científico aplicado à nossa prática clínica. Eu vou trazer um pouco da minha experiência, aqui nós temos convidados hoje que também têm uma experiência, e você que está aí acompanhando em casa, né? Pergunte, traga a sua experiência, faça seu questionamento, para que a gente possa melhorar bastante, né, essa ciência. Bom, então, enquanto a gente trabalha com nutrição esportiva, nós vamos começar a pensar no seguinte tópico: recursos ergogênicos. Então, vamos começar aqui para a gente analisar, antes de pensar em suplementação, o que a gente tem que trabalhar na linha da nutrição. Então, vamos lá? Recursos ergogênicos. Então, vem cá. Eu vou fazer um resuminho aqui
Quando eu trabalho com a ideia de recursos ergogênicos, o que é um recurso ergogênico? Recurso ergogênico é todo aquele recurso que a gente usa de maneira a aumentar o desempenho do nosso paciente, do meu atleta, do meu praticante de atividade física intenso. Nem sempre todo mundo vai usufruir de um processo de suplementação, né? Então, o objetivo principal que a gente tem é aumentar o desempenho, né, esportivo dele. E para isso, você tem duas tangentes. Você tem como objetivo aumentar a capacidade desse atleta realizar trabalho, entenda-se como trabalho a modalidade esportiva da qual ele está competindo, né? Seja numa natação, seja num triatlo, seja numa luta, seja num futebol, né? Seja lá o que for, seja um trabalho esportivo, nós vamos aumentar a capacidade dele realizar esse trabalho. Em contrapartida e ao mesmo tempo, paralelamente, nós temos que também prevenir e até retardar a chamada fadiga. Então, quando eu trabalho com recursos ergogênicos, eu quero pensar diretamente em dois processos. Então, eu quero pensar no aumento da capacidade de realizar trabalho Então, o trabalho aqui é, de fato, a modalidade esportiva para a qual ele está envolvido. E eu também quero, paralelamente, prevenir e ou retardar a fadiga. Porque nós sabemos que a fadiga é uma inimiga do atleta. Quando um atleta começa a entrar em fadiga muscular, ele começa a ter uma perda visual notória de rendimento. É aquele lutador que quando entra em fadiga já não tem a mesma capacidade de segurar o adversário ou de golpear o adversário. É aquele atleta de futebol que ali na morte súbita ali já perde grande percentual da sua capacidade aeróbica, né? E nós vamos ver que os estudos mostram hoje que um trabalho ergogênico, quando bem feito, quando calcado com bastante ciência, ele traz benefícios em percentuais do melhor rendimento. Às vezes 2%, 3%, 4% de rendimento num determinado momento da competição é o que dá a vitória para a equipe ou o que dá a vitória para aquele atleta. Nós sabemos que tem algumas competições em que frações milésimos de segundos, né? A gente vê hoje esses nadadores superando recordes e recordes, infrações, né? Milésimas, que é o que dá o diferencial. Então, o quão importante é uma nutrição apoiando todo esse sistema físico, todo esse sistema atlético, né? do nosso candidato. Para isso, o recurso ergogênico ele vai usar de alguns mecanismos. Então, nós podemos usar o mecanismo, a ação dele, pode ser por via do estímulo do sistema nervoso central e periférico. Nós sabemos que hoje existem estudos que trabalham com essa ação neurológica. Existem trabalhos que mostram o carboidrato assim, no simples bochecho. Nós vamos falar disso, trazendo melhora no resultado. Aí você fala assim, poxa, mas isso aí como é que é? Isso chegou a nível de corrente sanguínea? Como é que o sistema naso-orofaríngeo, né, sistema nervoso, codifica isso de maneira que há uma melhora do rendimento através desse bochecho de carboidrato? Então, por onde passa essa explicação? Nós temos aí o aumento em si da energia, pela oferta de substrato. A gente sabe que existe uma demanda energética para esse atleta, para esse nosso candidato, e que a forma de oferecer esse substrato via alimento ou via suplemento é muito importante. Então, esse aumento na oferta do substrato energético, né? Outra maneira que a gente pode também tentar trabalhar esses subprodutos, esses metabólicos que diminuem a fadiga, o lactato é um deles, né? Como que você pode neutralizar com o objetivo de quê? De facilitar a recuperação desse atleta. Então, nós temos que fazer uma gama de fatores que a gente tem que estar observando.
Qual é o objetivo que você está querendo? Você está querendo o quê? Um aumento de massa muscular? Um aumento na força muscular? Há diferença, professor? Há. Existem modalidades em que o aumento da massa muscular, ele não é bem-vindo. Não é interessante para aquele atleta muito peso, porque na medida que você aumenta a massa muscular, você aumenta o peso do atleta, isso demanda um esforço cardíaco melhor para ele conseguir executar aquela mesma modalidade na mesma qualidade. Então, muitas vezes, a gente tem que buscar fazer um cálculo da dieta, buscando aumentar a força muscular. Um atleta de Muay Thai, por exemplo, ele tem que ter uma explosão, uma força muscular muito grande que não necessariamente depende do ganho de massa muscular. Ele tem que ter a massa muscular, mas ele depende de uma boa força muscular, visto que ele depende de chutes, né, de muita explosão para poder fazer os seus golpes, para poder fazer as suas habilidades, né, e aumentar essa resistência. Porque a gente vê que há uma diferença muito notória de atleta para atleta, porque que alguns obtêm mais resistência e outros obtêm menos resistência. Isso tem tudo a ver com treinamento, isso tem tudo a ver com a dieta, isso tem tudo a ver com a disciplina. Nós vemos aí muitos atletas que sai fora da faixa, e essa saída fora da faixa, essa saída da disciplina compromete o resultado dele no final. A gente vê muito isso, é frequente. Então são fatores que nós estaremos pontuando aqui antes de pensar na questão da suplementação. E quando eu falo na maneira principal de redução de fadiga, como é que eu consigo fazer isso? Então, só para a gente poder entender o processo, então ficou claro aqui para vocês, recursos ergogênicos. Então nós vamos trabalhar no aumento da capacidade da realização do trabalho e na prevenção, né, ou no retardamento, ou retardar essa fadiga. Prevenir e se ela tiver que vir, que venha o mais tarde possível, que para mim é melhor, né? Para mim, para o atleta que eu estou acompanhando, não é verdade? Porque se ele ganha, a gente também sai beneficiado com isso aí. Esse objetivo na redução da fadiga, como que eu consigo trabalhar a redução da fadiga? Então, quando você pensa, vamos reduzir a fadiga, evitar que esse atleta tenha um comprometimento no seu rendimento esportivo, então a gente pensa o seguinte: primeira coisa, acúmulo de lactato. Nós sabemos que existe a via do lactato, é muito importante, só dando uma dica. Como é que eu conheço? Todo mundo aqui, eu sei que os presentes todos, né? Equipe de nutrição, equipe de atividade física, eu sei que já acompanha as aulas de bioquímica, então eu sei que todo mundo aqui já tem uma base muito firme em bioquímica. Você que está acompanhando aí no EAD, é extremamente importante que você também tenha feito aqueles módulos de bioquímica que são disponibilizados do site, Bioquímica Módulo 1, 2, 3 e 4, porque agora nós vamos dar algumas lâminas da bioquímica aqui. E se você tem algum problema com mapa metabólico, se você tem algum problema com alguma via metabólica, vai ficar meio a desejar para entender uma aula dessa. Então é muito importante que você tenha a bioquímica básica na cabeça. Então, primeiro, o acúmulo de lactato. Só lembrando que nós temos a via da glicose, onde a glicose, ao entrar na célula, ela vai se transformar em piruvato. Esse piruvato, ele entra na mitocôndria, onde ele se transforma em acetil-CoA, com o objetivo de virar o quê? Energia. Porém, nós sabemos que quando você tem uma baixa concentração de O2, então a gente pega simplesmente os momentos de anaerobiose, nessa baixa concentração de O2, nós temos uma via diferenciada desse piruvato, onde ele vai se transformar em ácido lático. Esse ácido lático, ele não é, como muitos falam, o culpado dessa fadiga, dessa dor muscular. Na verdade, como a gente sabe, todo ácido ele é protonado, ele possui o quê? Hidrogênio. Se todo ácido é protonado e possui hidrogênio,
A gente sabe também, paralelamente, que todo ácido em meio aquoso libera esse hidrogênio, sofre uma desprotonação. A desprotonar é perder o hidrogênio. E seja qualquer ácido. Então, ácido sulfúrico, quando é desprotonado em água, quando libera seu hidrogênio, vira sulfato, né? Ácido acético vira acetato, ok? Né? Ácido pirúvico vira piruvato. O ácido lático vira o quê? Lactato. A liberação desse hidrogênio em meio aquoso, fazendo com que esse ácido lático se transforme em lactato. Então, quando você tem acúmulo de lactato, geralmente a gente faz exame para medir o lactato, orientando a anaerobiose, mas, na verdade, quem ficou na fatura negativa aqui foi o IUH+. Porque esse IUH+, ele torna o meio ácido, como um radical livre, ele pode causar lesão de fibra muscular, aonde reduz a capacidade contrátil, reduz a capacidade de trabalho dessa fibra muscular. Então vamos dar continuidade aqui à nossa sequência. Vimos no módulo passado, né, a questão da dieta e da suplementação de carboidrato no pré-treino. Né? Discutimos várias situações aqui, quando é que compensa, vimos como é a metodologia dessa dieta de supercompensação, né? A nutrição 3, 4 horas antes de uma competição, 1, 2 horas antes da competição. Vimos a questão da hipoglicemia de rebote, né? Quando é que compensa meia hora, 15 minutos, qual tipo de suplemento que a gente pode dar, 15 minutos da pré-competição, né? Faltando ali para a competição, para evitar essa hipoglicemia de rebote. Isso tudo, então, já tiramos todas as dúvidas, e você que está acompanhando aí pela videoaula, que está vendo nossos vídeos, não esqueça de mandar todas as dúvidas para o contato @alexandreguiar.com.br ou para o prof. alexandreguiar@gmail.com, né? É importante que você que também esteja acompanhando pela videoaula vá tirando todas essas dúvidas, até via Facebook, se quiser. A gente está lá online e todas as dúvidas a gente está tirando na medida do possível, né? Não podemos deixar a dúvida. O que a gente está frisando aqui nesse curso é que a nutrição esportiva, ela não tem receita pronta. O que nós estamos vendo aqui? Que estamos tendo que fazer cálculos, estamos tendo que trabalhar com concentrações diferentes de suplementação, gramas por quilo de peso de carboidrato diferente, tudo que vai depender da performance do seu atleta, do objetivo, né? Se é um ganho de massa muscular, se é alcançar performance, se é emagrecimento. Porque nós temos aí o público que vai para a academia com esse objetivo. Já vimos também que existe uma diferenciação entre a classe. Nós temos aqui 5 categorias. Entre o praticante de atividade física leve, moderado, intenso. Entre o atleta, que é o atleta amador, que a gente está, né, nós trabalhamos muito, e o atleta de elite, o atleta profissional. Vimos que existe diferença entre essas classes e que devemos respeitar essas classes. Não se pode trabalhar com a mesma concentração, com a mesma diluição, com a mesma quantidade de grama de carboidrato por quilo de peso, uma vez que você tem especificidades, uma vez que você tem individualidade bioquímica de cada atleta. Vimos que tem que olhar também a questão dos exames laboratoriais, imprescindível isso, não podemos prescrever, não podemos ter uma conduta nutricional sem ter uma certeza, sem ter um aporte bioquímico laboratorial. Porque existem patologias associadas até em atleta também, por que não? Né? E, então, como que eu, nutricionista, enquanto profissional da nutrição aí, posso otimizar esse rendimento? Através dos recursos ergogênicos que a gente viu e também através da nutrição. Lembrando que a nutrição, em primeiro plano, a suplementação, nós vimos que existem categorias que precisam sim, como categorias que não há necessidade. Sempre observando a individualidade bioquímica. Então, como nós já fechamos a questão do pré-treino, agora nós vamos para o durante o exercício. Quais são os objetivos, né, quais são os objetivos da nutrição durante o treino? Então, nós vamos olhar a questão aqui agora
do durante. O antes nós já fizemos os cálculos todos, vimos situações diferentes, em que a gente tem pessoas que vão precisar de mais, de menos diluições diferentes, né? Já vimos também a questão da diferença de todos os isotônicos, energéticos e compensadores, né? A diferença da diluição, a diferença da concentração, isso é muito importante. Quando a gente vai trabalhar no durante a atividade física, com essa parte, né, da suplementação de carboidrato, que é o módulo que a gente está trabalhando, primeiro, a gente tem que pensar nos objetivos disso. Então, realmente, é o objetivo ergogênico, né? Lembra que o objetivo ergogênico a gente tem como função aumentar o potencial de trabalho e também reduzir e prevenir a fadiga. Manter essa oxidação de carboidrato de maneira o quê? A preservar o estoque de glicogênio. Na medida que eu estou fornecendo carboidrato durante esse treino, eu estou poupando o meu glicogênio muscular. E poupar o glicogênio muscular, a gente viu que corresponde o quê? A melhorar o rendimento. Então, manter essa glicemia para evitar a fadiga é de extrema importância quando a gente está trabalhando na questão da suplementação durante, né? Nós vimos quais são as importâncias do antes, agora nós estamos vendo a importância do durante. Mas como fazer essa suplementação? Quando ela é necessária? Bom, existem vários critérios que a gente vai trabalhar. Então, nós temos que pensar se é um praticante de atividade física intenso, que está naquela terceira categoria que a gente pontuou, se é um atleta amador, se é um atleta de elite, né? Geralmente, a gente pode trabalhar, vamos pegar alguns protocolos aqui. Quando você trabalha num tempo superior a 1h30, eu posso pegar, por exemplo, um atleta, né? Ou um praticante que está a 70% do VO2. Lembrando que a gente está trabalhando com o cálculo do VO2, né? Nós vamos ver como é que faz esse cálculo, se é intenso, se é moderado. A 70% desse VO2, eu posso trabalhar num intervalo, né? Acima de 1h30, eu já posso introduzir essa suplementação, sim. Mas aí, em qual quantidade? Eu posso trabalhar com uma média de 0,5 grama a 1 grama de quilo de peso por hora. Então, lembrando que 0,5 grama a 1 grama de quilo de peso, né? Por hora. Lembra que a gente comentou que para efeito de ganho de massa muscular, no caso do praticante de atividade física intenso, a gente trabalhou com uma medida que oscilava do meio, falamos que em algum caso até 0,3, né? Com o objetivo de ganho de massa muscular, dependendo daí da diluição que a gente vai olhar. Esse 0,5 grama a 1 grama de quilo de peso a cada hora, tudo bem. Então, por exemplo, se eu pegar aí um atleta, então vamos pensar numa situação onde eu estou com um praticante de atividade física. Não é necessariamente os 70% do VO2, porque nem sempre eu vou ter uma pessoa nesse potencial, né? Mas vamos pegar, por exemplo, um praticante aí, um atleta que seja, de 80 quilos. Eu quero trabalhar, aí vem a questão, professor, eu vou trabalhar com 0,5 grama ou 1 grama por quilo de peso? É aonde você tem que conhecer o seu atleta. É aonde você tem que conhecer o seu profissional. É aonde que o seu cliente. É aonde que você tem que conhecer o empenho, a performance que ele tem, para saber como que você vai fazer essa suplementação. Lembrando que essa suplementação, ela é calculada dentro de toda a necessidade calórica que ele tem e o que você vai investir para aquele momento. Então, eu resolvi, né, diante do trabalho desse atleta X, que eu estou falando aqui, trabalhar com 0,5 grama por quilo de peso. Então, eu vou ter que ofertar para ele 40 gramas de carboidrato. Então, eu cheguei a 40 gramas de carboidrato para eu aplicar durante uma atividade física, pensando nesse meu paciente X. Esse meu paciente X precisa de 40 gramas. Então, eu tenho X gramas de carboidrato que eu preconizei ao longo das 24 horas.
ao longo do dia, mas para aquele momento, durante o treino, como eu sei que é um atleta, como eu sei que é um praticante que vai treinar intenso, né? Vai ter mais de 1h30 na academia, ou um treino onde ele vai superar essa 1h30 com 70% do VO2. Agora, eu já sei a quantidade de carboidrato que eu vou dar para ele, mas eu tenho uma questão: em qual concentração esse suplemento meu vai estar trabalhando? Porque nós estamos trabalhando com suplemento energético e vimos que eles são pó. E aí você tem que fazer a questão da diluição. 5%, 6%, 8%, 10%, 15%, 20%. Vai determinar a concentração de acordo com a performance do seu atleta. De acordo com a performance do seu praticante de atividade física. Isso aí, por isso que é importante. Não tem fórmula pronta. O que eu faço para esse aqui, se o outro, que tem uma individualidade diferente, vai ser um resultado diferente. Eu vou trabalhar aqui a 10%. Escolhi trabalhar a 10%. A 10% de diluição, então lembra, se é a 10%, significa que nós temos 10 gramas para 100 ml de diluição. Como eu vou ter que fazer 40 gramas, 40 gramas eu vou precisar de quanto? 400 ml. Então, o volume de suplemento que ele vai precisar durante a execução dessa atividade física vai ser 400 ml, que aí nós vamos, né, indicar a maneira como que isso vai ser consumido. Nós já vimos que tem toda a questão dos intervalos, a questão da temperatura, né, a questão do sabor, que pode minimizar o desconforto, não é verdade? E então, como que eu vou trabalhar essa suplementação? Então, nesse caso, 400 ml para esse paciente, para esse atleta, para esse praticante, é o que tá bom. É lógico, sempre reforçando que há uma diferença do praticante para o atleta. E lembrando que isso aí, quem vai saber sou eu, de acordo com o conhecimento que eu tenho desse meu cliente. Poderia acontecer de eu ter um paciente com a mesma pesagem, o mesmo 80 quilos, mas como eu sei que ele tem uma demanda maior, eu vou trabalhar, como eu sei que a atividade física dele é mais extenuante, eu vou trabalhar com uma demanda maior. Eu resolvi trabalhar com 1 grama por quilo de peso, então eu vou multiplicar por 1, onde eu vou precisar de quê? 80 quilos. E quero trabalhar na mesma concentração, 10%. Então, para poder fazer isso aqui, eu já vou precisar, para 80 gramas, né? 80 gramas de carboidrato, 80 quilos você mata o cara, né? Aqui o Krebs surta. Para eu trabalhar com 80 gramas, eu vou precisar, na verdade, que 800 ml de volume de suplemento para ser ofertado nessa hora em que a execução do trabalho está sendo feita. E aí vem toda a questão que a gente aprendeu do fracionamento, toda a questão que a gente aprendeu, né, da temperatura e aquilo mais. É muito importante falar que hoje algumas condutas estão colocando nesse durante também a proteína. Como o nosso módulo de proteína, aquela proporção do recuperador de 3:1, de 4:1, adiciona essa proteína, como a gente fez aquele recuperador caseiro que eu ensinei a fazer a diluição, porque fica até mais barato. E com o objetivo, né, estudos vêm mostrando isso aí. Então, na aula de proteína, a gente vai mostrar como é que é essa ação da proteína aí, porque aqui a bioquímica do carboidrato a gente já viu. Mas o que a gente pode já adiantar é que nós estamos percebendo uma melhor performance, uma facilidade na recuperação desse músculo, né? Diminuindo o dano muscular. Então, há também esse protocolo em que a gente pode tá trabalhando aí. Mas repara bem para você ver, por isso que eu estou falando, a gente não pode deixar cálculo para trás. Não tem fórmula pronta. Eu peguei 2 tipos de pacientes, eu peguei 2 tipos de atletas, praticamente com o mesmo peso, mas em função da performance, em função da atividade física que eles praticam, eu coloquei diferentes dosagens de carboidrato. Isso aqui, quem vai sacar essa diferença sou eu, nutricionista, de acordo com
o conhecimento que eu tenho do meu cliente. Então, eu não vou preconizar bater uma fórmula fixa que é meio grama, que é 1 grama. Não existe isso. E aí você percebe que em função dessa diferença, eu estou ofertando diferença de carboidrato. Trabalhei aqui com uma mesma concentração, poderia ter trabalhado com 20%. Se eu tivesse trabalhado com 20% para esse atleta aqui, com certeza o volume ia ser menor. Então, existem diferenças. É por isso que aqui nesse curso a gente está ensinando você a fazer o cálculo de acordo com o seu paciente, que o seu paciente é seu, o meu é meu. Então, não dá, né, para a gente poder trabalhar dentro de uma linha equânime, dentro de uma linha tudo igual para todo mundo, tá bom? Não existe isso. E como que vai ser agora a nossa suplementação após